Aproveitando você que está de pé, trouxe tua Bíblia, está querendo abrir num versículo bem legal. O livro de João, o Evangelho de João, o capítulo é o 7, versículo 37, 38 e 39. Evangelho segundo João, capítulo é o 7, versículo 37, 38 e 39. Amém? Diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Vou repetir o 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Pode se assentar. Irmãos, na verdade assim, estou bem feliz que hoje só está os de casa, né? Quem que não é de casa aí, levanta a mão, que já vai ficar. Amém? Na verdade assim, não tinha saído a escala ainda. Opa, tá dando um... Aí, agora pegou, aqui pegou. E falei, Senhor do céu, o que vai sair dessa palavra, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí eu pensei, falei, rapaz, que é uma palavra tão profunda, né? Do meu interior, se eu crer em Jesus, como diz as Escrituras, correrão rios de água viva. Então, eu separei essa mensagem em 3 partes, tá? Não sei se vou conseguir falar as 3 partes, mas a parte mais importante, vamos dizer assim, que poderia ser um tema, né, é a respeito do quê? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Então, nós fomos chamados para ser um canal, tá? Essa é a segunda parte, chamados para ser um canal. E se der tempo, tá? A terceira parte, se der tempo, eu acho que vai dar, tô querendo não me enrolar muito, é chamados para uma fé madura, tá? Vou dar uma pincelada a respeito aqui das fases da fé e falar alguma coisa a respeito disso. Mas em princípio, tá? Eu queria que você, assim, atentasse para esse versículo, tá? Onde Jesus diz que aquele que crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero trazer um contexto aqui, tá? Que quando Jesus, ele disse essa palavra, quando ele disse assim, quem tiver sede, que venha a mim e beba, aquele que crê em mim, do seu interior correrão rios de água viva, quer dizer, vai ter água para si o suficiente e vai ter água para dar para os outros. Tá? Quando que foi que ele disse isso? Né? Eles estavam numa festa, que é a festa da colheita ou a festa dos tabernáculos. Tá? Ficou para o povo de Deus 3 festas para que celebrassem durante o ano, né? Que é a festa dos pães asmos, a festa da cega dos primeiros frutos e a festa da colheita ou dos tabernáculos, que ficava ali mais ou menos entre setembro e outubro, ali uma festa do outono, que era para celebrar o fim da colheita. E seguindo a experiência de Israel no deserto, era uma comemoração da peregrinação, e incluía morar em cabanas temporárias em memória da vida do povo nos abrigos do deserto. Então, quer dizer, o pessoal fazia umas cabanas ali, passava em torno de 7 dias acampado, né?
todo mundo em cabanas ali, em barracas, vamos dizer assim, né? Durante aquele período de festa, festejando, tá? E daí o seguinte, né? Cada dia dessa festa tinha uma celebração. E num desses dias, que era nesse grande dia da festa, os sacerdotes, eles levavam água do tanque de Siloé até o templo. Se você pegar um mapa da cidade ali, o tanque de Siloé até o templo dá uma distância de mais ou menos 800 metros. Então o povo ia fazendo essa peregrinação. E, enquanto estava indo do tanque de Siloé até lá no templo, eles iam recitando Isaías 12:3, que diz assim: e vós, com alegria, trareis águas das fontes da salvação. Tá? Então, os sacerdotes pegavam ali umas jarras, vamos assim dizer, de ouro, enchiam de água ali no tanque de Siloé e vinham trazendo até o templo. Mas por que eles traziam? Eles traziam simbolizando a água que foi fornecida pela pedra no deserto. Né? Lá em Êxodo 17, se você for dar uma lidinha lá, aí você vai ver que o povo, mais uma vez, né, murmurou contra o Senhor, chegou para o Moisés e falou assim: Moisés, aqui não tem água, como é que vai ser? Vamos morrer de sede aqui. Aí o Senhor dá uma palavra para o Moisés, diz assim, ó, vou ler a partir do 17, 2, 5 e 6, que é só um resumo, para você não cansar muito. 2, diz assim, ó, não havia ali água para beber. 2, então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Então disse o Senhor a Moisés, no 5, passa diante do povo, e toma contigo algum dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. 6, eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Então, durante a procissão, que o povo vinha vindo com a água na mão, os sacerdotes vinham vindo com a água na mão, eles vinham rememorando esse capítulo da história, esse pedaço que os seus antepassados, que os seus pais tinham passado, né? Então assim, ó, e eles vinham dizendo: e vós com alegria tirareis águas das fontes de salvação. Isaías 12:3. Foi vertida no altar como uma oferta a Deus. E enquanto as pessoas gritavam e cantavam, celebrando aquele momento, celebrando, né, aquela festa, aquela, vamos dizer assim, uma encenação, né, como se fosse uma peça teatral, algo assim para realmente lembrar. Então Jesus, ele era o cumprimento de tudo que essa cerimônia ela caracterizava. Lá em 1 Coríntios 10:4 diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então Jesus estava ali, né, naquela festa, quase como dizendo assim: olha pessoal, isso que vocês estão querendo, isso que vocês estão buscando, sou eu. Eu sou a representação de tudo isso. Então ele fala, né? Se alguém tem sede, quer dizer, vocês estão buscando ali, ó, ali num tanque, para trazer aqui no templo, eu sou a água, venha até mim e beba. É isso que ele está dizendo. Então assim, aí quando você começa a contextualizar, quando você começa a ver, aí você entende por que Jesus diz assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Tá? Nessa celebração, nesse momento que está todo mundo ali festejando, aparece Jesus, a água da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Bebe de mim, aprende de mim. É água que vocês querem? É de água que vocês estão falando? A água sou eu. E aqui eu me lembrei daquela situação, né,
da Agar e do Ismael no deserto. O que aconteceu? O Abraão despede a Agar, despede o Ismael, dá um cântaro com água, de repente um pão ali, e está indo tudo bem, até quando? Até quando tem água. A partir do momento que acabou a água, não tem, que nem diz o outro, não tem uma condição de sobreviver. A partir do momento que não tem água, acabou. O ser humano estava fazendo aqui uma pesquisa para enriquecer, 3 dias de média sem água. Tem uns mais fortinhos, de repente vai aguentar 4 dias sem água. Sem comer, de repente aguenta um pouquinho mais, mas tem que ter água. Então o que aconteceu? A Agar pegou, distanciou-se do menino a um tiro de flecha. Diz alguma versão lá assim, que Deus ouviu a oração do menino, abriu os olhos de Agar e ela viu o poço de água. E a partir dali, eles têm uma nova etapa de vida. A partir dali, eles têm uma nova situação, de quem ia morrer de sede no deserto, abandonado. Ela enxerga aquele poço. A Bíblia não diz que ela cavou aquele poço. Não diz que o Ismael falou assim, nossa, Deus me deu uma direção, cava um poço aqui. Não, diz que Deus abriu o olho de Agar, e ela viu o poço. Muitas vezes nós passamos com pouca água, por assim dizer, tomando água quente, economizando água, sabe, porque os nossos olhos estão fechados para a provisão do Senhor. Então nessa noite, quero ler com você aqui, Gênesis 21:19, que diz assim: Deus abriu os olhos de Agar, e eu quero incentivar você, assim como eu fui incentivado, a fazer essa oração: Senhor, abre os meus olhos, eu preciso ver a tua fonte, eu preciso ver, Senhor, o poço da tua água, entende? Eu preciso, Senhor, que o Senhor possa abrir os meus olhos para que eu possa enxergar. Muitas vezes nós ficamos aí, que nem dizia o meu pai, patinando no seco, né? Patinando no seco não é para patinar, né? É para andar. Por quê? Porque nós estamos com os olhos tapados. E Jesus ainda, ele vai além. Além de dizer assim, você que tem sede, vem a mim e beba. Ele diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, não é só de água que eu vou te dar, só para você se saciar, só para você se servir, para você se satisfazer, mas do teu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que beber de mim transbordará rios de água viva. É uma promessa, irmão, é uma promessa para mim, é uma promessa para você. É uma palavra que fala comigo nessa noite, eu espero que fale com você. Sabe, é uma palavra que o Senhor deixou para nós aqui. Além de você ter água para você, você vai poder transbordar na vida do outro. Essa é a nossa função. E muitas vezes nós andamos assim, tropeçando sem água, né? Tropeçando, Senhor, mas hoje eu estou tão triste. Senhor, mas hoje eu estou tão acabadinho. Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Senhor, o Senhor não lembra mais de mim. Não adianta orar. Eu já orei, eu já pedi, parece que Deus não está me respondendo, né? Não é verdade? Não, irmão, aqui está dizendo o seguinte, que se você crê em Jesus, como diz a Escritura, do teu interior fluirão rios de água viva. Aí o seguinte, quando eu li essa palavra, eu confesso para você, que a primeira pergunta que me veio, Fernando, e aqui eu quero entrar, né, no segundo ponto, aqui não vou mais ficar explicando da festa, chamados para ser um canal, chamados para fluir. A primeira pergunta, que eu acredito que você também, se você parou para analisar do mesmo jeito que eu, é aquilo que vai partir agora no teu coração. O que é que tem fluído do meu interior? O que é que eu tenho transbordado?
Aí eu anotei aqui um exemplo. Que exemplo, Fernando, que você anotou? Visitas comerciais. Eu tenho a loja, eu trabalho ali, e já tem quase 2 anos, tinha na verdade, agora eu já comecei de novo, que eu não ia visitar ninguém. Vou fazer uma visita? Não vou ficar em casa. Mas por quê? Por que você não vai visitar, Fernando? Você não pega ali, não vai num conhecido teu, que você não vai lá perguntar. Sabe por quê, irmão? Porque assim, ele vai perguntar para mim assim: Fernando, como que você está? E às vezes, ele não está querendo saber como é que eu estou, ele está sendo só educado. Ele quer escutar de repente assim: não, está tudo bem, e você como é que vai? Tudo bem? Então, vim aqui por causa disso. Mas quando ele perguntasse para mim assim: Fernando, como é que está? Rapaz do céu, nem te conta. Nem te conta, rapaz. Perdi meu pai. Tive Covid. Foi uma bagunça. Olha, tive uma crise de ansiedade, tive outra. Achei que não ia aguentar. Sabe? O que está fluindo de dentro de mim? É uma conversa agradável? É um bom assunto para você conversar? Não é. Na verdade, a pessoa ela vai olhar para mim e vai assim: nossa, por que eu perguntei? Eu, na verdade, não queria saber. Você entende? É só um exemplo. Uma visitinha que eu vou fazer lá. Como que está? Sabe, você não vai visitar alguém, às vezes aquela pessoa parece que tem uma carga negativa para você. E não estou falando aqui de pensar positivo e de boas energias e coisas, não. Mas a pessoa parece que ela está carregada. Tinha um desenho lá uma vez que tinha, acho que era um castelo que tinha, estava sol tudo em volta, lá em cima do castelo estava chovendo, Sempre assim. Está um sol, cara, a vida está boa para todo mundo. Em cima daquela pessoa parece que está chovendo, parece que está trovejando. E por favor, eu não estou dizendo aqui que nós não podemos passar momentos difíceis na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que a tua esperança não precisa estar aí. Que a tua esperança não precisa estar na circunstância. Que nós temos um Deus que já preparou tudo para nós. E aqui não estou pregando prosperidade. Sabe, mas eu quero que você entenda que nós podemos confiar no Senhor. Que nós podemos caminhar em direção a conhecer o Senhor. Aí o seguinte, o que está fluindo do meu interior? Lembrei de Mateus 12:34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E aquilo que transborda através do meu falar é aquilo que está cheio aqui, Por isso, irmão, que ninguém te engana muito tempo. A pessoa pode até estar, digamos assim, vendendo um personagem para você, vendendo uma historinha para você, se passando de bonzinho, de calmo. Fabinha que tirava sarro de mim, disse que eu podia estar brigando com ela o que fosse. Quando namorava com a Solano, se a Solano ligasse para mim, já, na hora de atender o telefone, já mudava até a entonação. Oi, amor, tudo bem? Pau quebrando em casa. E puxa cabelo, e dá beliscão, e tal. Tira e grita, revervasse, Ligou, opa, alô? Mudou. Bota uma capinha, Bota uma mascarazinha ali, vende aquele pedaço. Mas é o seguinte, quando você começa a caminhar com alguém, é rapidinho. São 2, 3 conversas, são 2, 3 assuntos, são algumas situações, as máscaras vão caindo. A verdadeira pessoa, ela vai aparecendo. O que é que está fluindo do teu interior? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqueles irmãos que estavam satisfeitos com Jesus, se tornariam canais de revigoramento espiritual para os outros. Quer dizer, vem aqui, chega aqui, eu tenho uma água boa para você beber. Eu vou te ajudar. Não é em tudo, mas naquilo que eu já sei, eu vou repartir com você. Em outras palavras, gruda em mim que você brilha,
Gruda em mim que você brilha. Vem por aqui, irmãozinho, vou te dar uma força. Tive um exemplo lá em casa. Eu vou contar mais essa para vocês, porque daqui a pouco eu já contei todas as minhas histórias também. Só 39 anos, né? Pouca história. Um dia, de manhã cedo, era aniversário da Solana. E eu acordei de manhã e eu fui orar, sabe? E eu tenho uns dias animado assim. Senhor, é o seguinte, ó, hoje, eu já contei isso aqui, se você já escutou, escuta de novo, que sirva para exercícios de fixação, né? Contou 3 vezes a mesma história. Não tem problema, é verdade. Mas é assim, Senhor, eu não quero só escrever um parabéns para você nessa data querida. Sabe, eu quero realmente trazer alguma coisa, falar alguma coisa do meu coração, do meu sentimento, daquilo que eu gostaria de ser, daquilo que o Senhor gostaria que eu fosse na vida dela. Sabe, não, parabéns para você, minha querida. Não, realmente, Senhor, eu gosto dela, eu me importo com ela, eu quero que ela seja feliz, eu quero colaborar para o crescimento dela, para o desenvolvimento dela. Ela está lá na escolinha, ela não está vendo, só se ela assistir depois dele. Ou se você contar, né, Angelina, que daí, combinado, entendeu? Mas tipo assim, a minha preocupação era não soar falso, Senhor, eu quero falar para ela aquilo que é para mim falar, aquilo que o Senhor quer que eu diga, sabe? E às vezes você ora e você não está esperando receber assim, uma resposta dessa, né? Você às vezes está lá, né, achando que, e bem assim, irmãos, eu fui tendo um entendimento. E é mais ou menos assim. O Senhor falou para mim, você tem uma obrigação, um serviço, um cuidado, né? Me fugiu a palavra, depois a hora que eu lembrar eu falo de novo. Mas é função, uma função. A tua função para com a vida dela é ser um canal de mim, do meu amor, da minha graça, da minha justiça, para que chegue na vida dela, não para que ela se agrade com você, mas que através da tua vida, ela possa entender o meu amor por ela, não o teu, para que ela possa se apegar em mim, aqui em cima, não em você, entendeu? A função do canal é só ser um canal para receber de Deus e transmitir para ela, para que ela possa se achegar a mim e não a você. E tem uma grande diferença. Muitas vezes nós ficamos assistindo, nós ficamos acompanhando, nós vemos aí, né, sempre a mesma receita de bolo. As pessoas, vem aqui, assiste 3 aulas gratuitas, vem aqui, compra um infocurso, faz isso, o quê? Quer te vender, né? E faz o quê? Puxa o mérito para si. E ali Deus me ensinou o seguinte, me deu a esse entendimento, se é que eu posso dizer assim, que não sou eu, é Ele, é para Ele que eu tenho que levar, é a Ele que eu tenho que conduzir, como o sacerdote lá do meu lar, lá da minha casa. Eu tenho que ser um canal na vida dela, mas não é só na vida dela. Se você começar a analisar, é na vida dela, é na vida da minha filha, é na vida da minha mãe, é na vida dos meus amigos, dos meus parentes, daqueles que estão mais próximos de mim. Qual que é a minha função? É ser um canal de Deus, para o vizinho, para os colegas, para os amigos, não tem problema, eu posso ser um canal. Mas como que isso vai acontecer, Fernando? Porque daí nós entramos numa outra situação, que eu gostaria de dar uma pinceladinha também, não vou aprofundar muito, não é uma questão de ensinar, é só para trazer à luz assim. Como que eu vou conseguir fluir na vida do outro? Como que eu vou conseguir transbordar na vida do outro? Muitas vezes, irmão, sabe o que acontece? Nós temos as nossas próprias faturas. A falta de amor que muitas vezes nós tivemos, aquela pessoa que foi enviada para nos amar, para nos cuidar, muitas vezes negligenciou a nossa vida. Aquele amor que Deus planejou que chegasse para nós através daquela pessoa, não chegou.
E nós sabemos que não são poucos os casos de pais, de mães, de amigos, de irmãos, de conhecidos, né? As maiores barbaridades que acontecem. Mas muitas vezes você é negligenciado dentro da sua própria casa, convivendo com o seu pai, convivendo com a sua mãe, né? Convivendo com o seu filho, você que é pai, você que é mãe. Não estou aqui ensinando como que você vai criar o teu filho, não, mas eu estou dizendo assim que hoje nós temos muita informação, nós temos muito acesso às coisas que estão fora, e muitas vezes os que estão junto conosco estão sendo negligenciados. Nós temos mais tempo às vezes para parar e ficar assistindo um vídeo. Ah, mas é um vídeo de um pastor, Fernando. Beleza, pode assistir, não estou te proibindo, não estou dizendo que é errado, nada. Estou dizendo que muitas vezes você está tirando muito mais tempo para ficar ali, sabe? Usando o tempo que de repente era para você estar instruindo o teu filho. Porque a Bíblia diz assim, ó irmãos, eu não anotei isso aqui para falar, mas eu vou dizer. A Bíblia diz assim que é para instruir o menino no caminho que deve andar. Mas instruir, irmão, é diferente de trazer na igreja. É diferente. Mas eu vou na igreja, eu levo ele junto. Ele está ouvindo. Alguém está falando não. Instruir é sentar e falar assim, ó, parou na esquina, engata a primeira. Ensinando a Gabriela a andar de carro, de manhã, cuidado. Cuidado, pessoal. Vai passar o quebra-mola, puxa uma segunda. Se parar, engata a primeira. Instruir. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Às vezes a gente consegue conversar, às vezes a gente só passa medo, né? Mas a maioria das vezes está dando tudo certo, né, filho? Entende? Instruir gasta um tempo. Fernando, mas o meu pai não falou nada para mim, minha mãe não dizia nada para mim, ninguém me deu um abraço. Seja você a diferença, faça você diferente, sabe? Eu não tenho condição, então eu vou ler aqui, ó, João 15:5. Como que você vai conseguir fluir na vida do outro? Como que você vai conseguir ser um canal sem ficar sendo usurpado e sem ficar sofrendo? Porque muitas vezes a gente fica naquela, né? Não, eu tenho que fazer, mas não sabe. Aí acaba sofrendo. Diz assim, ó, João 15:5. Eu sou a videira. Palavras de Jesus. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Somos chamados para ser um canal. Eu sou a videira, você é a vara. Quer dizer, você está entre a videira e o fruto. Aquele que está em mim, recebe de mim, passa pela vara, chega no fruto. Você entende? Senhor, é o seguinte, eu tenho um filho lá, e eu falo, e ele não ouve. Senhor, eu não consigo comunicar com o meu pai. Senhor, não tem assunto com a minha mãe, é só um milagre. Não tem problema, o Jesus é especialista no milagre. Está no caminho certo. Do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor, me ajuda, eu preciso ter essa conversa. Eu preciso trazer essa pessoa para perto de mim. Eu preciso fluir na vida dele, na vida dela. Do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Você recebe do Senhor, passa por você, te alimenta, te instrui e transborda na vida do outro. É assim. O comentarista aqui da minha Bíblia, ele fez um contraste, né? Colocou ali esses dois pontos e fez uma diferença, que é o João 7:38, que são os rios que fluirão do meu interior, se eu crer no Senhor, conforme diz as Escrituras. E João 4:14, que Jesus diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida
eterna. Então ele faz esse contraste, a diferença entre fonte de água a jorrar e rios de água viva. Tá? Por que eu quero falar a respeito disso com você? Não estou dizendo que seja essa a analogia totalmente correta, que não dá para tirar outros pontos, não estou aqui para acusar ninguém, mas é por isso que eu gostei, que nós só estamos só os de casa aqui. Porque diz assim, que fonte a jorrar para a vida eterna, João 4,14, fala a respeito do novo nascimento de uma pessoa. E rios de água viva, fala da experiência de alguém com a plenitude transbordante da vida cheia do Espírito Santo. São 2 pontos da vida cristã. Ah, Fernando, mas eu já aceitei Jesus. Então tá, do teu interior correrão rios de água viva, quando você for transbordante, quando você for pleno. Quando que pode acontecer isso? Agora pode, não tem problema, não estou proibindo, só estou fazendo esse paralelo para tentar dar uma explicada para você na caminhada, tá? E eu anotei aqui o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Jesus diz para a mulher samaritana: dá-me de beber. Aí a mulher samaritana responde para Jesus. Ela não conhecia Jesus, ela está ali num diálogo, ela está começando a conhecer. Como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou uma mulher e samaritana? Aí tem um entre parênteses lá na Bíblia que diz assim, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí Jesus fala para ela, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias água, e ele te daria água viva. Aí o que acontece? Jesus já está falando de salvação, Jesus já está falando de mudança, Jesus já está falando de transformação. E a mulher volta aonde? Fala assim, Senhor, mas o Senhor não tem com o que tirar. Como é que você vai tirar água desse poço? Você não tem ferramenta. Quer dizer, voltou aqui no normal. Aí Jesus responde para ela assim, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí o que ela fala? Me dá dessa água, Jesus, dá essa água para mim. Mas ela está preocupada com a salvação dela até nesse ponto? Não. Mas como assim não, Fernando? Não está, porque o que ela fala depois? Para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir aqui tirar água. Ela está preocupada com a salvação? Não. Ela está conhecendo Jesus, ela não sabe quem Ele é. Eles estão num diálogo, eles estão numa conversa. E ela está preocupada em conhecer quem é Jesus? Não, ela só está preocupada em arrumar um atalho para não precisar mais tirar água, para não precisar mais fazer aquele serviço. Sabe? E daí eu anotei aqui, que quantas vezes a nossa preocupação enquanto nós estamos buscando o Senhor é simplesmente diminuir o nosso serviço. Quantas vezes, a nossa preocupação é, não, eu vou me chegar para Deus, eu vou falar isso para Ele, e eu vou pedir para Ele isso, porque daí vai ser um atalho para mim, entendeu? E eu não vou precisar fazer o que todo mundo faz. Então você não está preocupado com a salvação, você só não quer voltar lá ter que tirar água de novo, porque te dá muito serviço, sabe? Então assim, daí o que eu comecei a me lembrar? O que começou a passar no meu pensamento, assim, e essa eu quero repartir com você, que é meu irmãozinho, que está aqui caminhando junto comigo, que está sendo instruído com os mesmos professores que eu, que está ouvindo da mesma palavra que eu, sabe? O Jesus falou diferente para nós. Se eles te chamarem para andar 1 légua, caminha 2, vai um pouco mais. Se ele te pedir a túnica, dá também a tua capa. Dá a capa também, não só a túnica, dá a túnica, dá a capa, abre mão, toma o prejuízo,
assume o prejuízo. Esses dias nós estávamos aí na quarta-feira, quem estava aí participou. Por que você não toma o prejuízo? Não, eu vou lá procurar Jesus porque eu quero um atalho, porque eu quero ir mais rápido, porque eu quero o sucesso, porque eu sou de Jesus e eu sou abençoado e Ele morreu na cruz para que eu tenha uma vida melhor. Não, querido. Jesus morreu na cruz do Calvário para transformar a tua vida. A bênção de Deus sobre a tua vida é promessa e vai se cumprir, e você vai prosperar, e você vai caminhar, sabe? E as bênçãos do Senhor vão estar sobre a tua vida, e elas vão te alcançar, e vão estar sobre você, e vão estar diante de você. É promessa, você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar em sair desse nível da água aqui dentro só, para chegar nesse nível de ter rios de água viva transbordando dentro de você. Você sabe por quê? Porque para nós, existe uma palavra que diz assim, ó: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Quero dizer para você nessa noite, o que eu senti o primeiro dia que eu estava preparando essa mensagem é o seguinte, e eu vou repartir com você de graça: as pessoas não estão brincando de ir para um inferno. As pessoas não estão brincando de ir para o inferno. Pesa sobre as minhas costas, sobre as tuas costas, a responsabilidade de falar. A responsabilidade nossa não é convencer, esse trabalho é do Espírito Santo. A minha responsabilidade e a tua responsabilidade é falar. Nós temos que anunciar essa palavra, mas não é de qualquer maneira que nós vamos fazer isso. Não é de qualquer maneira que nós vamos alcançar esse ponto de fluir rios de água viva do nosso interior. Levando em consideração apenas a sequência do versículo. João 7:39. E disse ele isso do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. João interpreta as palavras de Jesus para referir-se ao derramamento do Espírito Santo que estava para acontecer. Até aquele momento, as pessoas não tinham o Espírito Santo aqui dentro delas. Até aquele momento, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Mas muito em breve eles estavam para experimentar isso, para ser capacitado pelo Espírito Santo, para poder levar a palavra, para poder orar pelos enfermos, para ver os prodígios, os milagres, as maravilhas. Lá em Atos 2:33 diz assim, ó: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes e ouvis. Palavras de Pedro para explicar para aqueles homens que estavam maravilhados, e para aqueles que estavam achando que aqueles que tinham recebido o Espírito Santo estavam bêbados às 9h da manhã. Esses homens não estão bêbados, mas isso que está acontecendo hoje é aquilo que o profeta Joel falou, né? E ele vai dando toda aquela sequência de eventos e vai explicando e vai chamando o arrependimento. Mas para o trilho da plenitude do Espírito Santo trazendo e fazendo que do nosso interior fluam rios de água viva. Lembrei aqui de João 16, 6 e 7, que foi quando Jesus está falando com os seus discípulos, dando ali as considerações finais. Olha, pessoal, eu vou subir. Aí o que aconteceu? João 16 e 6.
Antes, por isso que eu vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Quer dizer, hoje Jesus está aqui, amanhã Ele não está mais. Nós vamos ficar sozinhos. Mas no 7, Jesus diz assim, todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não fiquem tristes, eu vou, mas o Consolador vem. Sabe, irmão, muitas vezes você fica com vergonha de ir lá falar do amor de Deus. Muitas vezes você fica lá, diz, mas eu vou lá dizer e não vai adiantar nada. O teu papel é falar, é anunciar. Lógico, você não vai se tornar um chato, né? Tem o xiita e o chato, né? O cara falou aquele dia lá, foi legal. Você não vai se tornar um chato, mas em tempo oportuno, quando você tiver uma oportunidade, você vai falar do amor de Deus. E você vai viver de maneira que a tua vida seja um testemunho, porque o Espírito Santo é aquele que capacita, o Espírito Santo é aquele que transforma. Mas aí, Fernando, o Espírito Santo veio e está tudo resolvido. Quem dera fosse assim. Mas eu quero dizer para você que é possível resistir o Espírito Santo. Atos 7:51. Estevão, antes de ser apedrejado, que ele diz: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos que estar com o nosso coração sensível, que nós temos que ouvir o Espírito Santo. Paulo aos Tessalonicenses, ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5:19, não extingais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Vocês são duros de coração, duro de coração. Sabe, irmãos, que entra na terceira parte, que é a oração, tá bom, né? Tá bom, já dá para acabar. Vou dar só uma pinceladinha. Você não foi chamado para viver de qualquer maneira. Fernando, mas tem 30 anos que eu me converti. Faz 30 anos que eu venho aqui na igreja. Fernando, mas eu já sou crente faz tanto tempo. Legal. Talvez você já se encontrou com Jesus, ele já pediu para você tirar água. Já pediu uma água para você. Você já falou assim, não, Jesus, então me dá dessa água, para mim não precisar voltar aqui. Quem que é essa mulher? Samaritana. Talvez você já passou essa fase. Sabe? Só que a caminhada, Oséias 6:3 eu anotei aqui para te dizer, e na próxima vez que eu vim pregar, se Deus quiser, vai dar tempo de eu falar tudo isso aqui. Então, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Você foi chamado, e todo mundo que está aqui que eu conheço, já tem um tempinho que está caminhando, né? Não sou só eu. Você não foi chamado para ficar sendo só um crente de banco, para ficar parado. Você foi chamado para do teu interior correr rios de água viva. O Espírito Santo já veio, o Jesus já subiu, o serviço já foi feito. Mas você precisa prosseguir, conhecer o Senhor. Esses dias nós vimos um videozinho de um senhorzinho com 80 e poucos anos, né? Caminhandinho, mochilinha nas costas. E daí, qual que é o objetivo do Senhor? Na verdade é o seguinte, meu querido, queria dizer para você que eu já estou com 80 e lá vai pedra, né? Eu já estou próximo de ir conhecer o Senhor, face a face, está pertinho, né? Aqui é baseado em fatos reais, né? Mas ele disse duas frases assim que eu achei muito legal mesmo, que chamou minha atenção. A minha função aqui nessa terra é conhecer o Senhor Jesus e fazer Ele conhecido, ser um canal, sabe? Ser um canal, crescer, alcançar esse lugar de onde o meu interior flua mesmo esse rio de água viva.
Eu anotei aqui que existem 4 etapas na vida do cristão, que são os bebês recém-nascidos, meninos, jovens e adultos. Vou ler para você aqui, em resumo, em suma, que eu não quero mais ficar tomando, espalhando muito tempo. Mas em Hebreus 5, tá? Do 11 ao 14, está escrito bem assim, ó. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora, a essa altura, já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, olha só que legal, para os adultos, os quais, pelo exercício constante, vai e faz de novo, vai e faz mais uma vez. Esses dias eu estava conversando com meu sogro, daí ele falou que tem dias que ele não está muito motivado para ir pedalar, para ir fazer uma caminhada, para fazer um exercício físico lá, enfim. Mas daí, quando ele não está motivado, ele vai pela disciplina. E daí ele é disciplinado a fazer aquilo. Então quer dizer, ou de bom humor, ou de mau humor, ou feliz, ou brigando, mas ele vai. E qual que é o resultado? Ele faz. Então aqui, ó, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que o escritor está falando aqui? Olha, eu tenho coisas difíceis de falar para vocês. Eu queria conversar com vocês noutro nível. Eu queria falar uns negócios para vocês, mas acontece o seguinte, piazada, Se fosse do Paraná, ia falar piazada. É o seguinte, vocês não estão com nível suficiente para entender o que eu tenho para falar. Vocês, pelo tempo que você já tem, então quer dizer o que, irmão? Que você amadurecer, envelhecer é obrigatório, escutou essa, envelhecer é obrigatório, mas amadurecer não é obrigatório, sabe? Me lembrei aqui do exemplo da 5ª série, mais ou menos, porque aqui, ó, ele está dando uma chamada no povo, Está chamando os hebreus assim na responsabilidade, olha, vocês já tinham que estar mais desenvolvido, vocês já tinham que crescer, Deu uma chamada. Eu lembrei de quando eu ia na 5ª série, na 4ª série ali, se você foi na 4ª, na 5ª série, e lá no seu colégio era assim também, você vai lembrar, não podia escrever de caneta, só de lápis. Ó, a Rafaela lembrou, é verdade, não podia escrever de caneta, só de lápis. Por que não? De caneta só a partir da 6ª série para cima. Por que não? Porque você já é mais velho, você não vai errar tanto. Não pode ser um privilégio só para quem é mais velho. Sabe? É uma coisa que eu ainda não alcancei. E daí parece que se eu não alcancei, daí que me dá vontade de escrever de caneta. Você quer ver levar um caderno de 10 matérias, então? Pensa, lembraram agora. Pegava os cadernos do meu pai, chegava lá e falava, não dá, tem que ser aquele pequenininho, que eu tenho que levar o caderno de matemática em casa para corrigir, e daí como é que você vai ficar sem o caderno para fazer as outras tarefas e tal. Quando eu pude levar para o colégio, só um caderno universitário e umas canetinhas ali dentro, meu Deus do céu, que legal. Olha, eu estou na 7ª série, agora já sou adulto, A gente fica naquela do dia das crianças, Será que peço presente no dia das crianças ou não? Mas já estou com 12. Começa aquelas penugem aqui na cara. Ô pai, sabe? Está naquela fase, está passando. Sabe? Talvez hoje você não dá mais importância para isso, porque você pode escrever de caneta já. Ninguém vai ficar te regulando qualquer coisa, você vai usar o Errorex, você já pode usar um caderno de 10 matérias, e isso já não tem mais relevância para você.
Mas espiritualmente falando, irmão, para te acusar. Sabe, mas eu quero dizer para você que tem um caminho para nós crescer, para chegar nesse ponto de fluir do nosso interior, rios de água viva. Sabe, para que nós não sejamos tomados, despercebidos, dormindo. Tá? Aí eu anotei aqui essa questão de desenvolver uma vida com Deus. Efésios 4, 11 e 12. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Tá, Fernando, mas aí você está falando dos 5 ministérios. Mas para que os 5 ministérios? Vamos para frente. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Resumindo, está nos chamando para sermos imitadores de Cristo. Sabe, dei o exemplo do caderno, mas agora eu quero ler um versículo para você anexar no teu caderno aí. Gálatas 4 e 1. Diz assim, digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo. Ainda está sobre os cuidados de tutores e curadores, durante o tempo que o herdeiro é menor. Em nada difere do escravo, mesmo que, embora seja dono de tudo, não difere em nada do escravo, até um tempo determinado pelo seu pai. Então hoje, sabe, que possa te chamar a atenção, que você possa ir para casa hoje e pensar a respeito de desenvolver a tua vida espiritual, até chegar à estatura de um varão perfeito, de ser um imitador de Jesus Cristo, de não ser, mesmo que seja um herdeiro, estar no nível do escravo, que não tem acesso às coisas, porque não busca, porque às vezes se conformou, porque às vezes acha que é difícil. Não quero aqui, irmãos, assim, que seja um lugar inalcançável para você. Ah, mas está aí o Fernando falando de novo. Vem a pastora e fala, vem o Marcelo e fala, vem a Leonira e fala, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que jejuar, tem que meditar. Por que será? Para conhecer, para não tropeçar. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Tem que crescer. Sabe, é necessário desenvolver. Que isso não seja uma cobrança, mas que isso possa começar a chamar a tua atenção, e que isso possa ser um alvo para você, conhecer a Jesus e fazer Ele conhecido, para que nós possamos chegar nesse lugar, onde a gente possa transbordar, sabe, transbordar na vida das pessoas. Você foi chamado, você foi escolhido, sabe, é você, não sou eu, é você, é a tua vez, é o teu lugar. Você não está no lugar errado, você não está na hora errada, você está no lugar certo, na hora certa, sabe, só os irmãozinhos, só nós, amém? Vamos levantar uma oração então, só para dar uma animada nos irmãos. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor nosso, Redentor nosso, nós colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos corações,
Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Que o Senhor possa fazer, Senhor, arder nos nossos corações um desejo, Senhor, por buscar Te conhecer, por buscar desenvolver, Senhor, uma vida e um relacionamento contigo, para que nós possamos, Pai, desenvolver a nossa vida espiritual, que nós não passemos mais, Pai, batido, sejamos assim tomados desapercebidos com as coisas que estão acontecendo, porque o Senhor nos chamou, o Senhor foi para esse tempo, o Senhor nos chamou foi para agora, Pai, o Senhor nos chamou para fazer, Senhor, a Tua obra, e não é para fazer, Senhor, de qualquer maneira, mas que a cada dia, Senhor, quando nós acordarmos de manhã, que seja na motivação, que seja na disciplina, mas que nós possamos buscar, Senhor, encontrar a Tua presença e trazer o Senhor para as nossas vidas, de maneira, Senhor, que nós possamos realmente transbordar do Senhor, Pai, na vida das pessoas que nos cercam, na vida daqueles, Senhor, que estão ao nosso redor, Pai, que nós possamos realmente ser um canal do Teu fluir, que realmente, Senhor, essa palavra possa se cumprir nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos ensinar, que os nossos olhos possam ser abertos, que os nossos ouvidos, Senhor, possam ser destampados, e que o nosso coração possa arder, Senhor, por Ti, arder, Senhor, por Te conhecer, que nós possamos clamar por Ti, Senhor, com a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.